Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News, a primeira edição. Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na TVI, canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Nós estamos também pelas redes sociais, você pode nos assistir pelo YouTube. Um abraço você que está no YouTube, ao vivo agora com a gente. O canal do YouTube é TVI Oficial. Obrigado também você que nos assiste pelo portal tviplay.com.br. TVI Play é disponível aí para vocês com o streaming, né? O streaming está aí com vários produtos inéditos, muitos documentários para você assistir onde e quando você quiser, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pelo nosso stream tviplay.com.br. Lá também você encontra o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, com as melhores e atuais informações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Notícias atualizadas minuto a minuto. Se você quiser, para ficar mais fácil, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui e você já vai direto para o nosso portal, tviplay.com.br. Lá também tem tudo sobre nossa programação e como você anunciar aqui na TVI, tá bom? Olha, gente, Itabuna amanheceu hoje com tempo nublado, né? Parcialmente nublado. 21 foi a mínima hoje, né? Um pouquinho mais quente que nos últimos dias. Vinha dando aí 17, 15 graus, hoje amanheceu com 21. Mas a máxima hoje não vai passar dos 27 graus. Nesse momento o tempo está bastante nublado. Estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos aqui na divisa praticamente de Ilhéus e Itabuna, em plena Mata Atlântica, no alto aqui, no Alto das Comunicações, né? Um visual lindo aqui da cidade de Itabuna. Nesse momento, os termômetros estão marcando 25 graus, né? Provavelmente, a partir das 11 horas, vai cair uma chuvinha fraca aí na cidade até o meio-dia. Depois, suspende a chuva, fica nublado e volta a chover a partir da 1 da tarde, aquela chuvinha fraca. E deve permanecer assim o dia inteiro, tá bom? Hoje, amanhã e quarta-feira, previsão para os próximos 3 dias é de chuva em Itabuna. Ilhéus com 25 graus nesse momento, bastante nublado também. Deve chover a partir das 11, assim como Itabuna. E ao meio-dia, meio-dia e meia, deve suspender a chuva, né? E volta às 14 horas e aí fica a tarde inteira. Amanhã, quarta e quinta também, previsão de chuva para Ilhéus. É um resquício de uma frente fria, né? Que está ali estacionada no sudeste do Brasil. E um resquício dela está aqui no sul da Bahia. Porto Seguro, Teixeira de Freitas, né, aquela região ali, chove bastante nesse momento, inclusive, viu? E deve permanecer assim a semana inteira. E se essa frente fria avançar, ela também está ali no centro-oeste do Brasil, viu, gente? Se ela avançar mais para o oceano, aí aqui, Ilhéus e Itabuna vai sofrer essa influência do frio, né? Essa onda de frio que está lá no sudeste do Brasil. Temperaturas baixíssimas, hein? Olha, Ilhéus, 25 graus nesse momento, eu já disse, né? A máxima não vai passar dos 26 a partir das 11 horas, tá? Guararema, 25 graus nesse momento, a máxima fica na casa dos 26. Chove também em Guararema a partir das 14 horas. Ibicaraí, 25 graus nesse momento, bastante nublado, deve chover a partir das 15 horas. A máxima hoje é 27 graus. A Cidade do Lago, Itajuípe, 26 graus nesse momento. A máxima não vai passar dos 27, não chove agora pela manhã, se chover no período da noite. Floresta Azul, 25 graus nesse momento, chove a partir das 15 horas e a máxima não vai passar dos 27 graus. Já Itacaré, nossa querida Itacaré, um abraço aí para o secretário de comunicação de Itacaré, Albert, né, que já foi nosso repórter aqui inclusive começou com a gente aqui esse programa, né, o TVI News. Um abraço, Albert. Um abraço também para o Kleber Isaac. Itacaré hoje não passa dos 26 graus, já está nos 26 graus, né? E deve chover a partir de 1 da tarde, tá? Porto Seguro, como eu já disse aqui, chove bastante nesse momento, vai permanecer assim o dia inteiro. Temperatura mínima lá foi de 20, nesse momento 23, e a partir das 11 a máxima chega a 24 graus. Canavieiras, 24 graus, chove à tarde, né? 25 graus vai ser a máxima. Vitória da Conquista com 23 graus nesse momento. 25 vai ser a máxima a partir do meio-dia, hein? Não chove em Conquista hoje.
o dia fica parcialmente nublado, de vez em quando, algumas nuvens, né, mas chuva mesmo só amanhã, tá bom? Essa é a previsão do tempo segundo o Instituto Clima Tempo aqui em nosso programa para você ficar por dentro. Hoje é segunda-feira, dia do quadro Ela por Elas, né, com a Úrsula Matos. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui no nosso programa ao vivo. E hoje também é dia do PQP com a jornalista renomada Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual PQP hoje aí, Toné? Tem várias coisas. Uma que impressiona é a construção de ferrovia. O Brasil está descobrindo agora que ferrovia é um meio de transporte muito útil, necessário para atender a demanda não só de cargas como de passageiros. Salvador Feira vai ter uma ferrovia. Agora, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, parou em Caetité, que é Caetité e Ilhéus, e até agora nada. Barbosa. Olha, já está aqui com a gente a Pérola, né, Cordeiro, daqui a pouquinho vai continuar aqui, né, o programa. E eu queria lembrar, Toné, para o seu PQP, né, que segundo um levantamento de um instituto renomado aí no Brasil, o Jair Bolsonaro, com a sua prisão domiciliar imposta pelo Alexandre de Moraes, ele foi o principal tema das redes sociais do Brasil nos últimos dias. Saiu de 30%, 40% para 80% de comentários positivos. Graças a Lula. Positivos sobre o Bolsonaro e negativos sobre a prisão, né, imposta pelo Alexandre de Moraes. A maioria... 80%, repita. 80%? 80% é o índice, né, de... Nas redes, Barbosa, nas redes. Todas as redes sociais do Brasil. E as pessoas se manifestam contra a prisão de Jair Bolsonaro. Então, se era a intenção calar o Jair Bolsonaro, esconder o Jair Bolsonaro, saiu pela culatra. O Barbosa, e é prisão domiciliar. E quando for em regime fechado, levar para cadeia mesmo, aí vai ser problema, né? Olha, eu não sei se vai chegar a isso, né? Porque aquela história, é né, tudo que os bolsonaristas querem, a oposição quer, né? O Donald Trump já sinalizou que vai punir os demais membros da corte, né? Se caso insistam nessa prisão, que pela Constituição brasileira seria arbitrária, né? Não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Todo mundo sabe, né? Até criancinha já sabe que tudo aquilo não passou de uma armação, né? E aquele povo, coitado, eu vou até usar uma expressão forte aqui, me perdoe até, mas pessoas idiotas, né? Que caíram nessa armadilha e foram presas. Pessoas que estavam na frente do quartel foram enganadas por um comandante do Exército. Foram induzidas, né? Levaram essas pessoas de ônibus para a prisão. Então, essas pessoas sequer foram aquele quebra-quebra que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes, né? Então, todo mundo sabe disso, até os americanos já sabem, quanto mais o brasileiro, né? E os americanos também já sabem que os Estados Unidos influenciaram nas eleições do Brasil, injetando dinheiro através da USAID, né, que é uma entidade americana, com o pretexto do senhor Barroso, que era o presidente do TSE na época, juntamente com Alexandre de Moraes, né? Que era para salvar a democracia do Brasil. Então, agora os americanos estão investigando quem pegou esse dinheiro, como foi usado, para que foi usado, e isso vai dar problema para o Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouquinho você tem esse tema aí para comentar também, né, Pérola? Exatamente. Bom dia você de casa que nos assiste aqui todos os dias. Hoje tem PQP, tem Elas por Elas e, claro, já ela entra aqui ao vivo com a gente através do link, trazendo mais um episódio especial. No entanto, uma das notícias, já que a gente fala então aí sobre assuntos viralizados nas redes sociais, um deles que tem chamado muita atenção também é sobre um caso de pedofilia digital. Artistas, blogueiros, influenciadores que estão levando crianças para uma casa, onde essa casa é considerada como se fosse um reality show do Instagram. Eles levam essas crianças para o local, dali eles começam a criar conteúdos com elas. No entanto, são meninos de 13, 14, 15 anos e que eles são aliciados ali de forma em que eles criam relacionamentos, beijam na boca, roupas também nas meninas, danças, que tem um cunho sexual.
Acontece que esses casos já haviam sido denunciados também por pais até mesmo de crianças que foram chamadas, adolescentes que foram convidados para essa casa. E a gente fala desse caso, é o caso do Ítalo Santos, que é um influenciador digital que já tem mais de 5 anos com essas crianças. Ele tem esse reality show das plataformas, onde ele mostra ali o dia a dia desses adolescentes e dessas meninas que estão ali em fase de crescimento, de puberdade. Uma dessas meninas acabou até mesmo engravidando. Nesse período, ela chegou lá para morar com o Ítalo. Tinha cerca de 12, 13 anos. Ela engravidou agora, quase com 14. Então, durante esse processo, chamou a atenção do público, né? O que estaria acontecendo e, de fato, pessoas começaram a levantar esse alerta. No entanto, agora, o outro influenciador, Felca, fez um vídeo, um dossiê, mostrando tanto a opinião quanto de profissionais, inclusive uma psicóloga que fala que isso, além de prejudicar quem está lá, quem assiste também. Existe um adoecimento no adolescente, na criança que assiste aquilo, que consome esse produto, esse conteúdo. E, além de tudo, o pedófilo em si, que é incitado, que ele é quem sai ganhando com tudo isso, com esses vídeos, que são gratuitos nas redes sociais. No entanto, que o Ítalo ganha. A gente tem um vídeo aí, inclusive, com esse dossiê, que o Ministério Público também já eliminou a plataforma para Ítalo e as meninas também da casa e os adolescentes. Eles Mas foram... ele tem que estar preso, né? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Até agora não aconteceu nada em relação a isso, né? Apenas nas plataformas que ele não consegue ter acesso, nem ele, nem os adolescentes. Então as postagens eles não conseguem fazer, republicar também stories ou algo do tipo, não conseguem. No entanto, eles também saíram debochando. O Ítalo mesmo saiu debochando, fazendo vídeos como se nada vai acontecer. Eu não faço nada de errado com essas crianças. E agora o Ministério Público instaurou então aí esse inquérito, essa investigação para tentar então entender agora o que estava acontecendo ali, e a gente espera que as punições elas aconteçam, né? A gente tem o vídeo aí, pode rodar, a produção? Ele é o criador e publicador dessas letras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo. Não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários, que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem. Olha, tudo isso então é um retrato hoje de uma sociedade adoecida, né? Quando a gente fala em pedofilia, a gente fala em adultos que consumem um vídeo de crianças, adolescentes, vídeos esses que às vezes é manipulado por outras pessoas que têm o intuito realmente de fazer a venda como se a criança fosse um produto, como se aquele ser que é tão indefeso, nem entende ainda o que está acontecendo, fosse realmente ali um objeto a ser vendido e a ser exposto. Quando a gente vê essas casas onde essas crianças passam por esse processo aí, olha, de adultização, a menina de 14 anos fazendo, né, aquelas danças e sendo exposta ali nas redes sociais, dando risada, achando que é tudo normal, porque foram quase 4 anos ela morando já nessa residência com esses mesmos comportamentos e que nunca deu em nada. Algumas pessoas já falavam, pediam
para que o inquérito fosse instaurado. Outras falavam que aquilo não dava mais para ser aceito. Então, que as pessoas começassem a denunciar nas plataformas os vídeos. Quando a gente fala de pedofilia, a gente tem que entender que é uma luta em que começa por nós mesmos. Hoje, quando a gente pensa em criança, aquele ser indefeso, vulnerável, a proteção do adulto, ela é individual. Não adianta você esperar que o outro respeite, que o outro cuide, que o outro ame. Você precisa fazer a sua ação. A pedofilia é crime. Aqui no Brasil, a gente vê a quantidade de pessoas que sofrem e a quantidade de maníacos. Agora mesmo, falando em maníaco, tem um que vai sair aí, Toné, que é o maníaco do parque. Ele vai ser liberado esse ano. Em poucos meses ele vai estar na rua, ou até mesmo em semanas, né? Ele já cumpriu ali o tempo máximo, os anos que constituíram ali diversas mortes. A gente sabe muito bem a história dele, né? O maníaco do Parque Ibirapuera. Ele fingia que era um fotógrafo de agência de modelos, além de ter um alto poder de persuasão, porque esse pessoal tem uma lábia terrível, consegue induzir a vítima, manipular, criar um cenário falso. Aquelas mulheres que, por vezes, ele mesmo fala, não eram as mais bonitas. Ele chamava aqueles que ele percebia uma vulnerabilidade. Mulheres cabisbaixas, com um olhar triste. Ele conta tudo, os detalhes de como ele escolhia a dedo as vítimas. Então, quando ele via a mulher vindo já com aparência mais triste, ou outra que já tá assim, ó, voando, nem sabe para onde tá indo, tá só vivendo ali, ele conseguia perceber isso nos detalhes. Até porque o corpo da gente fala, você não precisa abrir a boca para o seu corpo passar uma linguagem. Então, ele percebia essa conotação. Ele chegava até elas, abordava com câmera e falava, olha, tô precisando porque minha modelo não veio hoje, eu preciso para agora. Lá no Parque Ibirapuera. Então, ele pegava essas meninas, ia até o Parque Ibirapuera, chegando lá, vamos entrando na mata, é ali dentro. Cadê? Quando chegava lá não tinha nada. E aí ele atacava, mordia, porque além do ato sexual, além das agressões, ele também mordia, ele tinha isso com ele. Tanto que foi a arcada dentária dele em um ombro de uma das vítimas que conseguiu fazer com que tivesse a mordida dele analisada por dentistas, peritos, e já fizessem uma constituição de como seria aqui a mandíbula dele. Então, já que ele tinha uma arcada dentária mais aberta, como se fosse hoje o que a gente fala, né? Quando dá o bico para a criança, que o dente fica diferente, fica exposto. Mais ou menos assim seria a arcada desse maníaco do parque. Então, conseguiu identificar ali por uma mordida em um ombro. Em diversas outras partes do corpo também dava para perceber, mas a desse ombro foi específico para que a perícia montasse, então, essa mandíbula, a arcada dentária do mesmo, que facilitou também na identificação. Então, às vezes o rosto a pessoa consegue mudar, né? Pintar o cabelo, fazer alguma coisa diferente. Agora, o sorriso é impossível você mudar. Hoje, com a era digital, com a tecnologia e a estética avançada, você consegue colocar uma lente, fazer alguma coisa assim. Mas a sua arcada dentária permanece a mesma. Muda a estética, a arcada não. Então, ele agora vai estar nas ruas. A própria advogada dele, de defesa, falou que ele não tem chance nenhuma de viver em sociedade. Por que ele não tem chance? Porque ele não tem, gente, recuperação. Ele é um sociopata. Ele tem traços malignos. O homem que fazia isso, além da vítima estar morta, ele mordia e praticava ainda ato sexual. Então, quando a gente vê uma situação como essa, um país como esse, em que vai depender agora de quê? Dele matar mais mulheres, fazer mais vítimas para ele voltar para a prisão, passar mais anos, fazer mais. Até quando? Aí quer dizer, ele sai, a gente que vive refém, ele vai lá para o estado de São Paulo, não sei para onde vai, pode vir para outro. E aí a pessoa deixa de viver com medo. Por quê? Porque um criminoso, uma pessoa nojenta como essa, um maníaco, está solta na rua. Então, fica muito difícil, Toné, quando a gente fala em pedofilia, violência doméstica, abuso sexual, qualquer coisa em que a mulher esteja muito vulnerável, se a justiça não faz nada por isso. É Lei Maria da Penha que faz as rondas,
A vítima tem sim a medida protetiva, mas quantas mulheres morrem com essa medida protetiva na mão? Porque o homem fica mais enfurecido, o homem não. O elemento fica mais enfurecido, mata. Porque ela foi lá, dá queixa na polícia, está com um boletim de ocorrência na mão, ele não pode chegar a 500 metros. Então ele fica mais perturbado do que ele já é, porque isso é psicopatia, e mata. Criança, estupro, é homem fazendo do que faz. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente tem mês do Agosto Lilás contra a violência doméstica, contra isso, contra aquilo. A gente tem um mês de conscientização sobre pedofilia, abuso sexual, sobre várias coisas. Mas e aí, a justiça faz o quê quanto a isso? Então, que a gente também consiga observar, né, no nosso dia a dia e tentar evitar ao máximo, proteger as nossas crianças. Você mãe, você pai, responsável, veja o vídeo que você expõe o seu filho nas plataformas. Se tá de shortinho, tá de biquíni, as crianças que vão pra praia, né, Toné? A gente nunca sabe o olhar do outro. Bota aquele biquininho, aí faz o vídeo a criança brincando ali na areia, passa alguma parte para você, que você olha com olhos de amor, de respeito, é normal. Tudo bem, saudável esse vídeo. Pro outro, que já tem um olhar maldoso, criminoso, violento, aquele vídeo ali, olha, é um ouro, vale ouro. Então, que a gente observe também para onde os nossos filhos vão, com quem estão e principalmente o que a gente mesmo permite que eles postem ou que a gente exiba aí nas redes sociais, tá? Hoje também é dia aqui de Ela por Elas, Tonezinha. Úrsula já está aí no link, Cássio? Sim. Então a gente, vai deixar aqui mais um episódio especial do Ela por Elas nas mãos de doutora Úrsula Matos, que vai trazer aí esse episódio para vocês, falando para mulheres, sobre mulheres e, claro, direitos de todos que são garantidos e que você de casa precisa saber. Então pode rodar a vinheta porque vem aí Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Dia 11 de agosto de 2025. Bom dia para você, maravilhosa, mulher empoderada que me assiste, a mulher que sabe que nasceu para ser guardiã dos seus próprios direitos, dos direitos dos seus filhos, uma mulher protagonista que não aceita menos do que sabe que merece, porque tem consciência de que nasceu para ser amada, respeitada, mulher que não aguenta relacionamento tóxico, abusivo, relacionamento violento, que sabe colocar limite. A telespectadora do Ela por Elas é mulher de alto nível, hein? Mulher que sabe dos seus próprios direitos e, portanto, exige que esses direitos sejam observados, sejam cumpridos por quem quer que seja. Bom dia para você, telespectador homem, alto nível da TVI News. Aquele que não bate mulher, claro que não, hein? Claro que não. Aquele que sabe respeitar a sua esposa, sua filha, sua irmã, sua mãe, suas colegas de trabalho. Aquele que sabe que no lugar que se ganha o pão, não se come a carne, Pega a dica, hein? Pega a dica. Tem muito homem que, além de comprar a carne, ainda come a carne no ambiente de trabalho. Pega a dica, hein? No lugar que se ganha o pão, não se come a carne. O meu telespectador homem do Ela por Elas na TV News é aquele homem que, se passar por um lugar vendo a mulher pedindo socorro, vai socorrer a mulher. Por quê? Porque sabe que hoje uma desconhecida, amanhã pode ser sua filha, sua esposa, sua mãe, sua irmã, e, portanto, vai agir de uma maneira legal, de uma maneira saudável, de uma maneira responsável. Vai ligar para o 180, vai ligar para o 190, vai prestar socorro, porque o meu telespectador homem da TV News sabe que nasceu para fazer a diferença.
E o meu bom dia de hoje, especial, vai para um rapaz chamado Michel Anderson Rocha Matos. 11 de agosto, dia do seu aniversário, meu irmão mais velho, aquele ser humano fantástico, acima da média, que, além de ser um excelente irmão, é um excelente filho, é um excelente tio, é um excelente tudo, assim. De fato, é aquela pessoa que faz a diferença nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, Michel, eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito, muito especial, que você é um ser humano fantástico, que eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por sua existência, que você é o nosso amor. E que, portanto, para você a gente só pode oferecer e desejar as melhores coisas. Paz, amor, saúde, muito sucesso, muita prosperidade. Dizer que você, para mim, é referência de homem, de ser humano. Meu pai, quando saiu de casa, nós éramos muito pequenininhos, assim, na faixa de 12 anos eu tinha. E Michel acabou ocupando, na condição de irmão mais velho, um lugar muito pesado, que não pertencia a ele, o homem da casa. E isso foi muito desafiador para Michel, porque ele tem 3 anos a mais do que eu somente, então ele tinha 15 na época. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que, mesmo sem querer, e mesmo sendo tão pesado para você, cumprir esse duplo papel que nem te pertencia, você trouxe para nós uma sensação de segurança, de acolhimento, e assim você se tornou ainda mais importante, duplamente importante para nós. Além de irmão mais velho, uma referência masculina. E digo até paterna em nossas vidas. Minha, do meu irmão mais novo. E eu não conheço pessoa mais íntegra, mais correta do que você. E eu me orgulho muito de muito. Então, Michel, quero dizer que eu te amo mesmo, confio em você, confio em minha vida, confio em meus negócios, confio em minhas intimidades. Os meus filhos te amam. E eu tenho muito orgulho de saber que eu tenho um irmão como você. Muito obrigada, viu? Mas vamos começar o Ela por Elas de hoje, porque eu já até chorei, hein? Já até chorei. Vamos aqui, vamos respirar um tiquinho. Gente, ontem foi o Dia dos Pais, e eu quero começar o Ela por Elas de hoje, dizendo que ontem foi um dia muito sensível para mim, porque eu perdi meu pai, dia 27 de dezembro de 2023, e meu pai era, para mim, uma referência de humanidade, de colo, de acolhimento. Então foi um dia muito difícil para mim. Quero dizer que, por um tempo depois que saiu de casa, assim como diversos outros homens, meu pai se envolveu nessa vida nova de solteiro, com novas famílias, com novas uniões, com novos relacionamentos, e por um período, de fato, ele faltou um pouco assim na nossa vida, né? Exercendo a paternidade que ele sempre exercia, mas depois de um determinado tempo ele foi colocando a cabeça no lugar, foi revendo suas próprias atitudes e conseguiu, né, ajeitar algumas coisas, colocar algumas coisas no trilho. E independente das feridas e do lapso de tempo que ele precisou para se readequar como pai, né, por um tempo, enfim, as memórias que eu tenho do meu pai são as melhores memórias. E ontem foi o Dia dos Pais, um dia que para mim é difícil, porque meu pai não está mais aqui, mas para diversas outras crianças que têm um pai vivo, ontem também foi um dia muito difícil. Porque, infelizmente, nós estamos num país que bate recordes catastróficos de crianças que são registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Muitas crianças que sequer foram visitadas pelos pais nesse final de semana. Crianças que não foram acarinhadas, acolhidas pelos próprios pais nesse final de semana tão simbólico, porque esses pais continuam escolhendo
exercer uma paternidade afetiva irresponsável, sem nenhum tipo de responsabilidade. E diga-se de passagem, a consequência disso, a curto, médio e longo prazo, é catastrófica emocionalmente falando para essas crianças, para esses adolescentes, que um dia se tornarão adultos, cheios de feridas, enfim, e que pode, inclusive, resultar na esfera judicial no abandono afetivo, no abandono material, que traz consequências, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. O abandono material tem repercussões criminais, e o abandono civil tem repercussões cíveis, né? O abandono afetivo tem repercussões cíveis, resultando, inclusive, numa indenização por dano moral. Então, ó, fica esperto, fica ligado. Pai é uma coisa que precisa ser exercida todos os dias, é uma atividade, é uma função, é uma missão de vida que precisa ser exercida todos os dias, não somente finais de semana do Dia dos Pais. Tem muito pai de selfie por aí, tem muito pai de final de semana, tem muito pai de rede social que adora tirar uma fotinha para colocar, né? E o mínimo que faz essa sociedade machista, patriarcal, acaba achando que é o máximo, né? Que é assim, o concurso, que é, oh meu Deus, o camarada maravilhoso fora da curva. E, na verdade, são pais que fazem o mínimo, que fazem o básico, e que nem precisa se comparar àquilo que as mães fazem, mas só porque os pais estão fazendo, a sociedade olha com aquele olhar maravilhoso. Você encontra uma mãe num parquinho com as crianças no final de semana, é só mais uma cena comum que você está vendo. Se você encontra uma mãe levando e buscando as crianças na escola, nas atividades extracurriculares, balé, futebol, é só mais uma mãe que você tá vendo, né? Assim, mas se você encontra um pai num parquinho, no shopping, se você encontra o pai buscando na escola e levando, oh, que pai maravilhoso, que pai fora da curva, nananina, não. Esse pai só tá fazendo aquilo que é a sua responsabilidade. Ponto final. Não mais e não menos do que isso, ok? Ó, mas vamos falar de pais fora da curva? Não somente aqueles pais que pedem para arrumar a mochilinha para levar a criança naquele final de semana, porque acredita que é obrigação da mãe mandar uma mochilinha pronta. Aliás, ó, você, mulher que está me ouvindo, ó, não é tua obrigação mandar a mochilinha pronta para casa do genitor, hein? Não é. Deixa eu te falar uma coisa. Você, enquanto mãe, não tem obrigação de mandar cueca, short, blusa, vestido, sapato, porque criança não é visita na casa de pai. Então, tem que ter a estrutura mínima para receber essa criança na casa dele. Criança não é visita. Portanto, mamãe, você só manda por excesso de zelo e se você quiser, a tal da mochilinha. Mas não é obrigação, tá? Ó, passados os recados, que ficam aqui entalados assim, de vez em quando, vamos falar de um pai fora da curva? Vamos. Ontem, no sul do país, uma mulher, em pleno agosto lilás, foi morta pelo seu companheiro. Um relacionamento de mais de 20 anos de duração, que tem 6 meses que terminou, e ela foi para a casa do pai. Coloca aí, produção, a imagem. Divide a tela comigo. Ela foi para a casa do pai aproveitar o Dia dos Pais, e o companheiro, que era um segurança, ele chamou para conversar a Sheila, a Sheila não quis conversar, ele pegou a própria arma do trabalho, já que ele era segurança, e desferiu 2 tiros na cabeça da Sheila. E o pai da Sheila, que ontem foi o Dia dos Pais, num ato de heroísmo e de desespero, o pai da Sheila foi lá dentro, pegou um facão, uma faca, e para tentar vir defender a filha, e foi covardemente assassinado pelo companheiro, pelo ex-marido da Sheila, da sua filha. Então, morreu a Sheila, morreu o pai da Sheila, e um terceiro homem que estava passando pela rua, que tentou conter o atirador, também foi gravemente ferido e está entre a vida e a morte no hospital. Logo depois dessa chacina, desse ato truculento e covarde, esse camarada tentou tirar a própria vida e hoje está na UTI, né? Também entre a vida e a morte. Ele tentou se matar, suicidar, depois que ele cometeu essa atrocidade contra a Sheila e contra o pai da Sheila e contra esse terceiro que passava na rua e tentava manter
tentar, na verdade, ele tentou intervir para evitar que uma coisa pior, ainda mais trágica, acontecesse. Nós estamos no dia 11 de agosto, o do Agosto Lilás, um agosto de combate, diálogos, conscientização sobre a violência doméstica, um agosto em que é lilás propositadamente, né, porque o lilás simboliza o respeito, e a gente ainda tem que ser obrigada a noticiar situações como essa, em plenos Dia dos Pais. O pai da Sheila faleceu de forma heróica, tentando impedir que a sua filha fosse truculentamente, covardemente assassinada pelo seu ex-marido, que não aceitava o fim da relação de 20 anos. E eu pergunto, onde estamos errando como sociedade? O que estamos deixando de fazer na criação dos nossos filhos? Nós que somos mães de meninos precisamos ensiná-los a se comportar de uma forma civilizada. Precisamos ensinar os nossos filhos hoje, na tenra idade, na idade mínima, média, como adolescentes, a aceitar o não em qualquer circunstância, o não nas relações pessoais, amorosas, o não no dia a dia. Ah, mãe, eu quero isso, não posso te dar. E por isso, não posso te dar. E a gente precisa modular ou tentar modular as reações dos nossos filhos diante dos limites e diante dos nãos. Porque o fato é que nós estamos vivendo numa sociedade doente e o feminicídio e a violência doméstica, eu ouso dizer toda segunda-feira aqui, que já se transformou num câncer social em metástase. Infelizmente, milhares de mulheres diuturnamente estão sendo mortas pelos seus companheiros por motivos vãs, por motivos bobos, sem qualquer motivo, só porque terminaram uma relação, só porque eles estão desconfiados de uma traição, só porque eles querem pegar o telefone celular e porventura são contrariados de alguma maneira, perdem a cabeça e estão cometendo atrocidades. Nos respeitem. Parem de nos matar. Parem de nos matar. Parem de nos matar. Nós merecemos ser respeitadas. Nós merecemos viver. Parem de nos matar. Homens desse país, parem de nos molestar, de nos assediar, de nos matar. Nós temos o direito de viver, nós temos o direito de gozar da vida, nós temos o direito de fazer escolhas. E as nossas escolhas precisam ser respeitadas. É inadmissível que todas nós, todos os dias, tenhamos medo de nos relacionar, medo de começar num relacionamento novo. As mulheres solteiras estão mais solteiras todos os dias e convictas de que precisam continuar solteiras. Diante de tanta atrocidade que a gente está vendo. Não é normal. Não vou me acostumar, não vou naturalizar a divulgação de notícias como essas. Em pleno Dia dos Pais, a Sheila foi visitar o seu pai, que era vizinha do seu ex-marido, com a qual ela tinha 20 anos de relacionamento, mas há 6 meses terminou. E esse cara pegou uma arma, se utilizou dessa arma para dar 2 tiros na cabeça da Sheila. E o pai foi tentar intervir, ele foi matar o pai também. E uma terceira pessoa que passou tentando intervir, ele também atirou contra essa pessoa. Isso não é normal, você vai me perdoar, gente. Não é normal. Não é. E nós precisamos exigir políticas públicas. Nós precisamos exigir que o governo estadual, federal, se prontifique a nos garantir segurança. Nós precisamos de segurança. Segurança! Nós precisamos de segurança. Segurança! As mulheres estão morrendo dentro de casa. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos informou que o lugar mais perigoso para uma mulher estar é dentro de casa. Nós estamos sendo mortas dentro de casa.
E isso é inadmissível. Não há como naturalizar situações como essas. Não há, definitivamente. E não estou dizendo isso porque estamos em pleno agosto lilás. Quase no meio do agosto lilás. Estou dizendo isso porque nós estamos covardemente assustadas com notícias que dilaceram nosso coração e que nos amedrontam todos os dias. Em menos de uma semana, 3 episódios com repercussão nacional, envolvendo agressões dentro de elevador, dentro de casa. Em Natal, um homem desferiu 61 socos contra a face da namorada. No Distrito Federal, um empresário, além de dar socos, ele deu cotoveladas no rosto da própria mulher. Em Minas Gerais, um fisiculturista, ele sentou sobre a esposa no sofá da clínica dela e socou a cara dela até que ela desmaiasse e quase morresse. Gente, isso não é normal, definitivamente, isso não pode ser naturalizado. Aqui em Itabuna, no interior da Bahia, um homem, servidor público, que inclusive foi exonerado da prefeitura, o Eduardo, né, foi atrás da sua mulher, da sua companheira, com a qual ele convivia já há 3 anos, bateu no rosto, arrancou a calça, deixou a mulher quase pelada no meio da rua, arrancou o top da mulher. E o pior de tudo é que dias depois, quando ele aparece na DEAN, para então ser ouvido, ele foi liberado. A porta que ele entrou, ele saiu. E a gente teve notícias nos últimos dias de que a justiça negou a prisão desse camarada, mantendo as medidas protetivas, né, cautelares, mas negou a prisão desse camarada. Que, diga-se de passagem, a sociedade de Itabuna trouxe à tona que não era a primeira namorada que ele já estava agredindo. Nós precisamos colocar um freio, a justiça precisa colocar um freio. Os legisladores desse país precisam endurecer essas penas. E o governo precisa, mais do que nunca, colocar um ponto final nessa situação, trazendo para nós a possibilidade de vida. Nós precisamos viver. 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 Bom, eu quero dizer para você que está nos assistindo, você acompanhou agora há pouco a Pérola falando do Felca. Eu preciso saber da produção se eu tenho tempo, produção. Fala aqui comigo, produção. Fala aqui comigo. 11h04 se encerra. Então eu tenho tempo ainda. Vamos lá. A Pérola trouxe o caso do Felca. Aliás, Pérola, você tá maravilhosa hoje. O próprio sol. Que mulher linda. Que mulher fantástica que você é. Olha, um caminhão essa Pérola, hein, Toné? Fala sério, Toné. Trabalhar com a Pérola é um desaforo diário, porque a Pérola é uma menina linda. Doutora. Oi. Bom dia para você. Tô ouvindo. Hoje é 11 de agosto, dia do advogado. Oh, meus verdade. Parabéns, não só a você, a todos os advogados, defensores da lei, que realmente nos defendem, muito bons, que a gente tenha realmente pessoas como você, que possam defender principalmente as mulheres. Meus parabéns pelo dia de hoje. Toné, você me desconcerta. Você é maravilhosa. Obrigada, Toné. Obrigada mesmo. Eu não estou ao vivo hoje, aí no estúdio, todo aqui. Que foi uma semana corrida. Faltou o bolo. Quando você voltar, a gente faz o bolo. A gente traz o bolo. Vamos comemorar com o bolo, hein? Pra gente comer aquele bolo gostoso. Isso. Vamos, prometo que no próximo programa eu levo o bolo, hein? Mas vocês são indispensáveis, viu? Para a sociedade, vocês são indispensáveis. Coisa linda, Toné. Muito obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. Meu pai dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. E, de fato, a advocacia é algo que nos honra, que nos alegra, é uma missão de vida. Eu estava dizendo que não estou aí ao vivo com vocês. Eu cheguei ontem de São Paulo, estou cansadaço e passei uma semana muito intensa de trabalho, salvando a vida de uma mulher, com a ajuda de Deus, né? Porque sozinha eu não sou nada, mas com a ajuda de Deus, de uma mulher
e de 2 crianças vítimas de violência doméstica. E as crianças também eram vítimas desse contexto. E falando de uma família de uma classe alta, né, para provar para todos nós, todos os dias, que violência doméstica não escolhe classe social, não atinge só pessoas. Acho que perdemos o contato com a doutora Úrsula, que estava aqui falando, então, aí no contexto sobre mulheres, ela que conta e fala sobre os nossos direitos e, claro, você que precisa entender e sair de qualquer tipo de relação abusiva, seja trabalho, relacionamento, âmbito familiar, aonde quer que esteja, imponha os seus direitos e os seus limites. Cássio, se a gente conseguir voltar com a doutora Úrsula, você volta aqui comigo, viu? A tela travou, gente, mas já já ela retorna aqui para continuar aí esse papo com vocês. No entanto, a gente tem algumas notícias aqui para essa manhã de segunda-feira, a semana começando, Tonezinha. A gente tem muita informação, muita coisa boa para você e com certeza você de casa irá nos acompanhar aqui em mais um episódio no TV News. E ainda falando desse mês tão importante que é o Agosto Lilás, a gente faz uma referência muito importante, que são todos os meses do ano, a importância de se viver. Quando a gente fala, né, Toné, olha, a vida é curta, a vida é passageira, aproveita o hoje, vive o agora. A gente entende que, de repente, a vida pode não acontecer mais. Você sai, o mundo do jeito que está, violência, assalto, estupro, morte. Então, que a gente aprenda a viver muito o hoje. Existem alguns filmes que ficam marcados em nossa história, na nossa memória. Um deles é daqui, da nossa Bahia, da nossa terra, O Paió. Você já assistiu? Ainda não. É um filme, Toné, ó, é um clássico, viu? Tradicional. Ele é um filme em que mistura ali a nossa cultura, a Bahia. Salvador foi a grande protagonista do filme O Paió. A gente sabe que foi tudo gravado lá. Conta a nossa história, porém não é uma notícia que eu quero trazer para vocês boa. Uma das atrizes desse filme, do O Paió, a Liu Alisson, ela foi agredida brutalmente pelo marido. A gente sabe que eles já tinham um relacionamento abusivo desde o tempo do filme, onde ela apareceu algumas vezes ali também, já machucada. Ela ia ali para o filme, para as gravações, com algumas marcas. No entanto, eles continuaram, delongaram esse relacionamento. Quando ela decide botar um ponto final, ele não aceita. Então ele ataca brutalmente a Ari. A gente sabe que ela está no hospital. Ela teve um dos membros quebrado, o braço direito. Quando a gente fala de uma violência como essa, é uma covardia. Agora há pouco a gente viu uma mulher sendo esmurrada, 61 socos na cara, dentro de um elevador. Uma outra, quinta-feira, foi morta brutalmente. E além dela, o pai também morreu. Porque o ex-esposo não aceitava o fim do relacionamento. E matou, além da filha, matou o pai que foi para protegê-la. A gente tem um vídeo aí da Liu. Cássio, eu quero que você coloque para o pessoal de casa entender o que aconteceu. Depois que eu vi aquela atitude do namorado da garota que deu 61 socos nela dentro do elevador, eu tomei essa atitude de vir aqui tranquilizar, né, amigos e colegas e fãs que eu estou bem, estou viva, porque se dependesse dele eu estava morta. Esperei um pouco para melhorar os hematomas, porque eu estava irreconhecível, né, que vocês ainda devem ter marcas. Foi dentro da minha casa essa agressão, né, que ele fechou todas as portas. Eu consegui sair dele, fugir e pedir socorro, né, aos vizinhos que me deram socorro, por isso que eu estou aqui vivo. Quando foi 8 horas da manhã, já acordei recebendo paulada na testa, que aí eu fiquei meio tonto, a vista queria escurecer, mesmo assim ainda lutei com ele, ele foi me dando paulada, né, tentou me sufocar, tentou me matar, né, eu pedindo socorro, só que ninguém escutava, porque a minha casa é anti-ruídos, né, as janelas,
né? Foi quando ele viu que o sangue realmente estava demais e meu filho começou a me pedir perdão, querendo me dar socorro. Aí eu pedi a ele para ir na cozinha pegar um pano para tampar o ferimento, que eu tomei um corte aqui, que foi esse ferimento que saiu mais sangue. Foi quando eu consegui abrir o portão e sair correndo e pedir socorro. O feminicídio está aí, a transfobia está aí, a homofobia também está aí. E a gente não deve se calar jamais. Olha, ela foi agredida dentro da própria residência, Toné. Ela foi acordada com golpes de paulada. Ela disse que ela acordou ali e ela sentiu realmente um impacto muito forte na cabeça. E assim que ela abre os olhos, ela identifica, então, o ex-companheiro agredindo ela brutalmente. Além de ter sido agredida brutalmente, ela também foi vítima aí, olha, de asfixia. Ele tentou asfixiá-la, Toné. Ele pega então ali o travesseiro e tenta sufocar. Ela disse que ficou tonta ali, com pouca respiração, oxigênio muito curto. Mas ela disse que mesmo tonta, ela conseguia lutar com ele, embora já estivesse fraca, mas que ela tentou pela vida dela, ela tentou lutar. Ele disse que depois que foi preso, ele passou então ali por um processo com a chegada dos advogados, em que ele diz que ele não fez nada. Então ele chega na delegacia, os advogados apresentam junto com ele a defesa do mesmo, e ele fala que ele não fez nada. É sempre o mesmo discurso. Eu não fiz, eu tive um surto, ela quem provocou, ela quem causou. E a gente está falando aí então de um caso em que o agressor acordou a vítima com essas pauladas, e quando ela cai na real ali de tudo, ele tenta sufocar, ou seja, não morreu enquanto estava dormindo com as pauladas, então eu vou terminar o serviço. Uma Onde é que tentativa... fica a Lei Maria da Penha? Perguntar não ofende. Hã? A Lei Maria da Penha fica onde? Não sei, eu acredito que no papel. Segundo, a gente sabe que a cada 10 minutos uma mulher, ou 5 minutos, uma mulher no Brasil toma porrada, né? Então, não sei o que a Lei Maria da Penha resolve. Se não fosse a Lei Maria da Penha, talvez estivesse até pior. Mas é muito ruim isso. E às vezes o pessoal da defesa, os advogados, que hoje é o dia de advogado, mas tem uns advogados, o papel é esse, defender seus clientes. Então eles dizem que, porque ele se excedeu na bebida. Chegou em casa, tinha tomado umas, discutiu com a mulher e resolveu bater. Mas não é uma questão do álcool, não é uma questão da droga. É uma questão do caráter. Se o cara é ruim, ele é agressivo, ele é mau caráter, o álcool, a droga só vai potencializar. Entendeu, Pérola? Não importa se está sob efeito de alguma substância. O problema é do caráter do cara, do homem, se diz macho, que é um pobre, é um idiota e um grande babaca. Porque bater em mulher, desculpa, procura um homem para bater, para brigar. Chegou em casa porque ele estava alcoolizado, no outro dia ele não lembrava de nada. Não é isso, porque é mau caráter mesmo, acabou. Olha, você fez uma pergunta, né, Toné, sobre a Lei Maria da Penha. Para quem não conhece a história da Lei Maria da Penha, ela é feita e foi trazida após, então, uma mulher que era farmacêutica, a Maria da Penha Maia Fernandes, ficar paraplégica após ela ser baleada pelo marido. Ela sofria diversos tipos de violência doméstica. E esse marido está preso? Foi preso depois, né? Mas Saito, né? Se ela precisou sofrer tudo isso... Ela está presa na cadeira de rodas. Ela precisou sofrer tudo isso para que hoje houvesse ainda assim, né? Um início ali de alguma coisa que pode depois vir a acontecer. Né? Eu acredito que pode depois essa lei ela ser realmente mais severa, ter ações que punam, que penalize. Mas por enquanto a gente ainda vê muito fraco. Os resultados ainda são, eu acho, pequenos, né? Mínimos, eu diria mínimos, porque uma mulher que morre... Eu falo assim, entendeu, Pérola? Se não tivesse também, estaria muito pior. Muito pior. Eu acredito que a gente está no meio termo. A gente não regrediu,
porém ainda pode avançar muito, né? Uma mulher que precisou ficar paraplégica. Quantas denúncias foram feitas por essa mulher? Quantas? Quantas vezes foi vítima de violência doméstica, murro, tapa? A história dela se difunde com a lei e a gente vê que quando você estuda um pouquinho sobre a lei ou sobre a história dela, você percebe quanto ela precisou sofrer. Foi água quente, óleo fervendo, o corpo mutilado, as marcas, além das marcas físicas que ficam, o trauma que uma pessoa dessa carrega pela vida é a vida inteira. É uma família destruída. Você não tem um familiar, um sobrinho, um filho, um neto, um irmão, um amigo, uma mulher que é vítima de violência doméstica, para você dizer, minha vida tá tudo bem. Você assistir, você vê as cenas, porque hoje com as redes sociais ajuda muito, né, Toné? Identificar o agressor para que a polícia encontre. Então, as pessoas veem foto, identificam em outras cidades, em outros estados. E antes, quando não existia nem Lei Maria da Penha e nem rede social como usamos hoje. Então, ficava muito mais difícil de achar. Então, essas pessoas seguiam a vida normalmente. O cara bate, mata, faz o que quiser. Vai para outra cidade, outro estado, casa, constrói outra família, bate de novo, faz mais uma vítima, muda de novo e por aí vai. Então, enquanto não houver punição, que de fato a pessoa se sinta coagida, não vai mudar. Não vai mudar, não vai adiantar. A gente falava do caso da mulher que recebeu 61 socos e esse final de semana outra mulher recebeu uma cacetada de chute, de tapa, de murro dentro de um elevador também. Então, eles estão com medo de câmera de segurança? O elevador foi cruel, viu? Esses homens têm medo? E ela não deu queixa. Quem deu queixa foi a mãe dela. Oh, mas eu imagino assim, a pessoa que já tem um companheiro agressivo e ela conta que a ideia de entrar no elevador ele já batia nela, eles iam pra casa dela, ele queria entrar na residência dela, ou seja, pra acabar com a vida dela ali mesmo. Ela disse que não, que percebeu a maldade dele entrar na casa, já que eles estavam numa discussão. Então ela encosta aqui no elevador e não sai por nada. Então, já estavam separados, né? Não, a do elevador ainda estava no relacionamento. Mas teve outra também, que teve no corredor também, que o cara é fisiculturista, sei lá, bateu muito nela. Ele quebrou a mão. Essa que teve a internada saiu agora. Essa apanhou muito e ficou com sequelas. Essa apanhou também. Era o dia do aniversário dela. Ela saiu para jantar com ele e na volta teve esse problema. Eles iam chegando em casa e teve um bocado de porrada na porta do apartamento deles. E ele bateu muito nela, quebrou o rosto dela todo. Ele, inclusive, quebrou a mão. O que deixa ainda assim o traço mais tenebroso da psicopatia dele, da doença, que a gente não pode nem chamar de um homem. Isso aí é um elemento, coisa ruim. Ele fala pro juiz ou é pro delegado, não sei quem é que faz a pergunta para ele, e fala assim: o seu braço, porque estava enfaixado com o curativo, o braço do senhor, teve algum problema? Você machucou? Ele fala que sim. Aí o rapaz pergunta, mas foi agora? Foi ontem? Foi quando? Não, foi durante a situação. Mas ele conta de um jeito assim tão normal. Não, foi durante a situação, sabe? Quebrou o braço. Imagina um homem batendo numa mulher ao ponto dele mesmo quebrar a mão dele, machucar o braço. Imagina aí o nível, o quanto essa mulher não deve ter sofrido. Então, a gente não vê um episódio, a gente não vê 2, 3, 4, a gente vê 1 milhão e é toda hora, é todo dia. A gente está aqui falando agora e tem mulher apanhando em casa. Tem mulher sofrendo em casa. Sendo estuprada, né? Sendo estuprada, sendo vítima de violência doméstica, de todo tipo de agressão possível. Psicológica, patrimonial. Que a agressão não é só o roxo que fica na pele, não é o sangue escorrendo. A agressão é a sua ofensa. Agressão verbal, né? É o tanto de tortura que essa mulher passa. Imagina, a mulher que sofre calada. O cara às vezes não bate, não encosta com a mão, mas com as palavras ele chicoteia ela. Ela fica vítima, refém dentro de casa. Muitas mulheres vivem em cárcere privado, nem conhecem ninguém. Não pode sair, fazer amizade. Com medo, né? De prestarem queixa, né? Andar na rua, olhar pra homem é motivo de discussão. Esses dias eu vi um vídeo, ó, Úrsula já voltou aqui com a gente. Esses dias eu vi um vídeo e a mulher contava que ela era mantida em cárcere privado. Inclusive, ela foi levada pro exterior num relacionamento com um jogador. Ela era mantida em cárcere privado lá, que ela chegou para um atendimento médico que
o elemento levou. E quando ela pensou em conversar com esse médico, ela percebeu que o rapaz era influente. E ela começou a mostrar ali, olha, doutor, eu estou sentindo algumas dores aqui, que eram os locais em que o rapaz havia agredido ela. Então ela começou a mostrar. E como ela tinha muito roxo, quando ela sentiu que o médico estava aberto para ouvir e talvez ajudar, ela contou a situação. Olha, eu estou aqui em cárcere privado, não vejo minha família há anos, não tenho amizade, não saio. Se eu saio na rua, alguém me olha, eu olho para alguém, eu apanho em casa e eu preciso sair disso. Ele mesmo aconselhou o médico no consultório. Se você fizer a denúncia aqui dentro ou em qualquer lugar da cidade, ele é influente, ele tem dinheiro, tem poder, não vai dar em nada. Você precisa sair daqui do país e fazer a denúncia no seu país. Primeiro você tem que se certificar que você está segura. Porque se você permanecer aqui, não vai ser só chute, tapa, murro. Você vai morrer. Então aí que ela entendeu. Eu não preciso reagir agora para ligar para a polícia. Porque quantas mulheres morrem desse mesmo jeito? Faz a denúncia e morre. Então ela veio para o Brasil chegando aqui. Ela fez toda a denúncia, aí é quando ele vem atrás dela. Então, a gente vê que em qualquer lugar do mundo que você esteja, vai ter mulher sofrendo, vai ter mulher sendo vítima de violência doméstica. E o pior de tudo isso é escutar que ela precisa sair de lá para ela fazer a denúncia. Porque senão, o dinheiro, o poder, a influência dele pode ser letal para a vida dela, pode ser fatal. Então, a gente fala de quê? De um mundo em que a gente não vive. A gente tenta sobreviver. Imagina, você não poder nem fazer uma denúncia. Quero fazer só 2 observações. 3 desses casos que vieram à tona nos últimos dias envolvem homens fisiculturistas, homens que são envolvidos no esporte com artes marciais, homens que fazem academia. A força de um homem em relação a uma mulher não tem comparação, é incomparável a força de um homem a uma mulher, né? E homens que fazem artes marciais, homens que fazem esportes, homens que estão na academia, eles têm uma força ainda maior, né? Naturalmente, um homem comum já tem uma força comparavelmente, né? Comparada à força da mulher, já tem uma força muito maior. E quando esses homens fazem algum tipo de esporte ou de arte marcial, aí mesmo que o negócio aumenta. Mas o engraçado é que um dos princípios básicos da arte marcial é não fazer mal a ninguém. É tão somente se utilizar daqueles ensinamentos para se proteger. Mas, por incrível que pareça, 2 desses agressores que vieram aí à tona nos últimos dias são fisiculturistas e fazem artes marciais. Quer dizer, se utilizam, inclusive, do esporte como uma maneira para potencializar sua força, sua estrutura física, e se utilizam dessa estrutura física para matar mulheres. Porque eu não posso dizer que aquilo que aconteceu dentro do elevador, mais de 60 socos em 35 segundos, foi uma agressão física comum. Não, aquilo foi uma tentativa de feminicídio. De igual modo, a médica que foi agredida dentro de casa, ele saiu com o braço quebrado, com os dedos deslocados. Para ele deslocar os dedos e quebrar o braço, cara, imagina o que ele não fez no rosto dessa vítima. Ele acabou com a face dessa mulher. Ele acabou com o rosto dela, com a alma, enfim, com o emocional dela. E uma outra coisa que eu quero colocar assim em xeque é envolvendo o caso do Distrito Federal. Aquela mulher que apanhou também do elevador pelo marido, que deu cotoveladas, esse empresário não era esportista, não fazia nenhum tipo de arte marcial e tal, já era um homem mais velho, um homem maduro, e ele dava cotoveladas no rosto dela, da esposa e tal. Essa mulher não denunciou o cara. Quem denunciou o cara foi a equipe médica para a mãe dela. Disse, olha, ela chegou aqui com sinais visíveis de agressão física, e foi a mãe dessa mulher. Observem, foi a mãe dessa mulher que chamou a polícia e fez a denúncia. Então, por que eu digo isso? Porque os profissionais médicos, os profissionais de saúde, quando vão socorrer uma mulher ou uma criança e observam algum sinal de violência, eles têm a obrigação de chamar a polícia e de comunicar aos familiares. Os familiares que sabem que aquela situação envolve algum tipo de violência
possivelmente um tipo de violência, tem a obrigação de acionar a polícia, porque essa é uma causa de interesse público, independe da vontade da vítima de levar adiante a denúncia ou não. Hoje, a sociedade, como um todo, pode e deve denunciar. O caso que envolveu a Joelma, uma professora lá do Maranhão, né, em Balsas, interior do Maranhão, ela foi vítima de feminicídio. Ela chegou, Toné e Pérola, arrombada, não digo nas partes íntimas, digo assim, dilacerada, desfigurada, o corpo, a cabeça, ela levou pancadas na cabeça. E ele chegou dizendo, não, ela caiu, ela abriu a porta da van, se jogou e caiu. Mentira! Ela não caiu coisa nenhuma. Ele jogou ela da van em movimento. Depois que ele pegou o machado ou um instrumento contundente e deu na cabeça dela. Sabe quem foi que chamou a polícia para denunciar aquele feminicídio? Os médicos. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos ter um entendimento de que cabe a todos nós o papel da denúncia, cabe a todos nós a obrigação de protagonizar nesses casos de violência doméstica. Se chegou ao teu conhecimento, um recado aqui, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, sim. Briga de namorado e namorada, se mete a colher, sim. Então, não somente a vítima tem um poder nas mãos, no sentido de denunciar, mas a sociedade como um todo, a rede de proteção dessa mulher e os médicos que, porventura, sejam acionados para atendê-la, salvá-la, enfim, que tomem conhecimento da situação. A gente fala, né, Úrsula, sobre casos como esse, ainda mais em um mês em que a gente bate tanto na tecla, né, de conscientizar, de lutar realmente contra a violência doméstica. Eu não sei se você chegou aqui quando a gente ainda estava falando sobre a Lei Maria da Penha, mas o quanto uma mulher precisou sofrer, e não só uma, mas o quanto milhões, milhares, quantas mulheres já sofreram? Se hoje continua desse jeito, segue mulher morrendo, vítima de tudo quanto é tipo de abuso, imagina antes, quando nem se tinha ainda a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, quando a gente não tinha voz. Porque hoje a gente ainda consegue, né, falar, buscar ajuda, mas e antes? Então, eu acredito que quando a gente fala sobre mulheres, e eu acho isso muito forte e importante que você continue falando, homens. Hoje é uma desconhecida lá no Distrito Federal, em Goiânia, ou até em Salvador, Vitória da Conquista, no bairro da frente, no bairro de trás, na rua que você mora, na casa do lado, mas amanhã pode ser sua mãe, sua irmã, sua esposa. Verdade. Se não for você, o agressor, o criminoso, mas amanhã pode ser alguém na rua. Sua mulher tá andando, sua filha, sua amiga, alguém que você ama. Sua amiga. Então, a mulher sendo vítima. No caso que envolveu os 61 socos naquela mulher de Natal do elevador, quem chamou a polícia foi o porteiro. O porteiro chamou a polícia e ele ia fugir. E os moradores contiveram, amarraram ele, se abraçaram, no sentido de, você não vai sair daqui. Quer dizer, outros homens que não conheciam a Juliana, mas que viram o que aconteceu pelas câmeras do sistema de segurança do condomínio, chamaram a polícia e os moradores impediram que ele escapasse do flagrante. Em contrapartida, a vítima de Brasília, do Distrito Federal, em que a agressão também foi gravada pelas câmeras de segurança do elevador, certamente o porteiro teve acesso àquelas imagens ao vivo, né? E eu não sei se a mídia não noticiou, se ele chamou mesmo a polícia. Acredito que tenham chamado o SAMU para socorrê-la, mas a polícia não chamaram. Tanto assim que só quando os médicos chamaram a mãe dela, os familiares dela, disseram que aquilo ali era agressão, era violência física, foi que a polícia chegou no hospital, e não no prédio, e não no condomínio. Então, assim, olha, duas situações bem parecidas. Um porteiro escolheu ser porta-voz da denúncia, enquanto o outro provavelmente silenciou, se calou.
A gente precisa, enquanto sociedade, trazer para si a responsabilidade do protagonismo, de dizer não a todo e qualquer tipo de violência. Nós somos do time tolerância zero para a violência doméstica e fazer a nossa parte dentro das nossas possibilidades, né? O que eu noticiei agora há pouco no país, salvo engano, em Porto Alegre, o pai tentou salvar a filha, foi morto também e tal, e um terceiro passando na rua tentou conter o cara e também tentou evitar uma tragédia pior e tal. Quer dizer, foram homens corajosos. Um pagou com a própria vida, infelizmente, mas foram homens corajosos que disseram, peraí, a gente não vai permitir que você continue fazendo aquilo. Então, a verdade é que, enquanto sociedade, nós precisamos levantar essa bandeira, independentemente de sermos mulheres ou não, porque isso não é uma causa só de mulheres, Pérola. Quem agride mulheres são homens, né, Toné? Então, os homens precisam aderir à campanha, os homens precisam se posicionar. Tô certo ou tô errado? Certa, correta. Agora, além de termos homens empenhados em ajudar, em falar e combater, a gente tem que falar também muito, Úrsula, sobre mulheres que agridem também outras. Um caso que ganhou extrema repercussão, que foi o da Elisa Samúdio, e me assusta até hoje, porque além de terem homens que participaram desse ato brutal, desse crime, que assim, ele é terrível, terrível. Tiveram 2 mulheres que participaram diretamente no assassinato. Então imagina, além de planejar, arquitetar, elas ainda planejaram tudo e executaram. Então, além de pensar, ajudar, elas estavam presentes e atuando na cena do crime. Então, o que leva uma mulher a fazer o que essas 2 mulheres fizeram com aquela? Sim. A É Elisa preciso se posicionar de forma consciente, né? Nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos ter lucidez em relação à nossa consciência de classe, à nossa consciência de gênero. Mulher não vota em mulher. Mulher vota em homens que não defendem causas de mulher. Mulher vota em homens que são extremamente machistas, preconceituosos, misóginos, ou vota em outras mulheres que, inclusive, se comportam dessa maneira. Mulher precisa ter consciência política. Mulher precisa ter consciência de classe e de gênero. Quer dizer, 2 mulheres que participaram do planejamento e da maquiavélica arquitetação, vamos dizer assim, não sei nem se tem essa palavra, de um crime diabólico, maligno, que foi o da Elisa Samúdio. 2 mulheres participando disso. Existe uma justificativa? Eu não consigo explicar, talvez terapeutas, psiquiatras, psicólogos consigam explicar. Mas o fato é que, infelizmente, diuturnamente, outras mulheres estão participando de crimes como esse, ou do planejamento de crimes como esse, ou estão, inclusive, cometendo crimes de gênero contra outras mulheres. Olha o que a gente vê muito por aí, stalking. Né? A gente vê muita situação de stalking contra mulheres que são feitas, protagonizadas por ex-namoradas, por ex-esposas, né? De um determinado homem. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Tem tanto homem espalhado nesse mundo e você vai ficar brigando por um camarada que já demonstrou que não tem o mínimo de respeito nem pela mãe do filho, nem pelas ex-mulheres, nem pelas ex-companheiras, e vai infernizar talvez a vida de uma atual namorada que vai se transformar na próxima vítima dele para ficar disputando homem. Faça-me o favor. Stalking é crime. Tem muitas mulheres se valendo aí de mídias, de fotos, de vídeos que porventura tiveram acesso até mesmo no celular do Alecrim Dourado e começa a divulgar em redes sociais, em grupos de WhatsApp, para denegrir a imagem de outra mulher que não tem nada a ver com aquilo. Se o cara terminou com você, já está com outra, amém. Sabe, o ciclo se interrompeu, se acabou. Começa a enxergar como livramento, sabe? E o fato é que as mulheres ignoram e começam a se posicionar como protagonistas de crimes, em disputas de homens, por perseguições de mulheres e tal. Olha, tem muita mulher se enfiando em relacionamento com homens que já foram casados, que tiveram outros relacionamentos anteriores, Toné, e que além de não levantarem a capivara, a ficha criminal do cara, não se predispõem tão pouco a perguntar para as ex-namoradas, ex-mulheres, quem aquele cara era, qual foi o motivo do término. E muitos começam a acreditar na versão do Alecrim Dourado.
e ignoram todos os sinais, sabe? Poxa, mas já foi casado 3 vezes. Gente, ele já foi casado 3 vezes, ele já teve 3 uniões estáveis, 2 relacionamentos, filhos anteriores. Peraí, será que o problema está nas ex-companheiras dele ou o problema é ele? Abre o olho, mulher, abre o olho. Pelo amor de Deus, Toné, fala aí se eu tô errada. Não, tá certíssima. Agora eu quero saber essas medidas protetivas, doutor, por que não funcionam? Na verdade, as medidas protetivas, elas funcionam, mas, infelizmente, não posso te garantir que 100% das mulheres que têm medidas protetivas deixarão de sofrer novos episódios de violência doméstica, deixarão de ser vítimas de feminicídio, mas o Fórum Nacional de Segurança Pública nos apontou que, dentre as inúmeras vítimas de feminicídio e de violências domésticas, majoritariamente estão as mulheres que não possuem medidas protetivas, que sequer denunciaram os seus companheiros. Então, Úrsula, é utopia dizer que com a medida protetiva a mulher vai deixar de ser vítima de violência ou de feminicídio. Verdade, é utopia. Ele pode continuar acontecendo, ele pode vitimar a vida de uma mulher, mas os estudos e a segurança pública, a polícia, enfim, e os dados nos informam que elas tendem a coagir, tendem a paralisar, tendem a amedrontar a maioria dos homens contra os quais as medidas protetivas começam a valer. Então, é claro que a gente precisa de um sistema um pouco mais efetivo, Toné. A gente precisa de um botão de socorro para essas mulheres, para, na medida que o cara começou a se aproximar, tem um aplicativo no celular que elas possam acionar, que elas possam tocar, que elas possam pedir socorro para evitar uma tragédia. Mas eu também não posso dizer para essas mulheres e para o mundo inteiro que as medidas protetivas não funcionam porque elas têm salvado vidas. Não todas como gostaríamos que acontecesse. A gente precisava que as medidas protetivas salvassem a todas elas. Mas a gente precisa dizer para a população que as medidas protetivas salvam vidas, sim, e que são mesmo instrumentos e mecanismos para coagir ou amedrontar ou paralisar os agressores e que, portanto, o maior índice de feminicídio, infelizmente, alcança aquelas mulheres que sequer prestaram uma queixa contra os seus agressores. Olha, quando a gente fala, né, Úrsula, sobre esses casos, eu acho que o principal e que fica como lição para todos nós é: a vida é preciosa, é valiosa, é importante, a gente só tem uma. Que a gente consiga fazer boas escolhas e que, se por acaso, se porventura fizer uma má escolha, escolher um companheiro violento, agressivo, que tire o seu brilho, a sua vontade de viver e limite você, restrinja ali, ó, apenas ao mundo dele, que você consiga ter força, criar essa força, né? Porque para uma mulher que vive tudo isso não é fácil. Então, que você consiga buscar essa força. E que nós, mulheres, a gente apoie umas às outras. Porque o que mais me assusta não é apenas o crime em si. Essas mortes, tentativa de feminicídio, agressão, abusos. Não. Isso aí a gente acha nojento, imundo, a gente repudia. Agora vê os comentários de mulheres se perguntando: mas por que será que aconteceu? Será que ela provocou ele? Não, foi ela que provocou ele. Ah, mas vai saber o que ela fez, vai saber o que ela aprontou. Por que não terminou? Exatamente. Esperou morrer? Ela pediu para morrer, não denunciou antes. Porque quis, tá? Porque quer. Olha lá, no seu... Então, assim, quando a gente vê o crime, as cenas, as imagens, ouve falar, dói. Dá uma raiva, uma indignação como mulher, você vê outra sofrendo. Agora, se você, como mulher, vê uma outra sofrer tudo isso e você assiste, bate palmas pro cara. Ó, senta na cadeira porque uma hora a sua vez vai chegar. Eu acho que a vida, ela traz à tona... Machistas, misóginos, comentários desnecessários vindo de outras mulheres. É assustador. É assustador. Eu entro sempre em comentários, né, para ler, identificar o que está acontecendo ali, porque às vezes em algumas matérias nas redes sociais a gente não consegue identificar exatamente o que aconteceu ali. Você vê um vídeo, você vê uma legenda, mas às vezes você fica um pouco confuso. Quando você entra, tem alguém que conhece, tem alguém que já leu em outros portais, em outros sites e já está sabendo mais. Só que às vezes tem gente desinformada que fica ali replicando. São comentários horríveis.
O dessa moça que foi vítima com 61 socos, meu Deus do céu, o que será que ela fez? Mas imagina! Aí falaram lá, não, mas ele já tinha um histórico de agressão contra ela, e por que ela não terminou? Agora tá aí. Então, assim, mulheres são mulheres. Aí você entra no perfil pra ver foto, não sei o quê, tem o que lá no perfil? Família, tem um companheiro, tem filhos. Então, o que será que a gente está replicando no nosso dia a dia? Então, que a gente mude os nossos comportamentos até mesmo com as nossas crianças. Isso não tem que começar hoje falar para um adolescente numa escola com 3º ano do ensino médio. É para desde pequeno, para as nossas meninas a gente ensinar o quanto ela tem que ser respeitada, amada, e que se ela não for, tá tudo bem ela terminar esse relacionamento. Tá tudo bem ela dar um abraço na amiguinha, acolher. Tá tudo bem ela defender, ela proteger outra mulher. Não criar essa rivalidade, Tá porque... tudo bem divorciar e voltar para casa dos pais viva e não dentro de um caixão. Tá tudo bem. Exatamente, esse daí é um ponto também muito importante, né? Que as famílias abracem. E não que aponte, não que julgue. Porque sofrimento, com certeza essa vítima tem demais. Agora, para quem ela vai voltar? Existe uma frase, né? Que ela é clichê, mas ela é uma frase muito importante, impactante, né? Que ela fala, você pode ir a muitos lugares, mas na volta, se você encontrar uma família, esse é o seu lugar perfeito, é o seu paraíso. De fato, é onde você encontra um aconchego. Então, que os pais, quando vê um filho casar, uma filha casar, que aconselhe. Pai está sempre aqui, sua mãe está sempre aqui. As portas estão abertas. Não adianta querer que a filha fique lá naquele relacionamento falido. Ou o pai também do homem sabe que o marido é agressivo. O pai sabe, a mãe sabe, a família sabe, e fica todo mundo se calando. Não, deixa. Ah, mas é eles lá, a gente não tem nada mais a... Não, cortou... Não se mete a colher e passa a mão na cabeça do camarada. Sabe que o filho tá agredindo a esposa e finge que não tá vendo nada. Essa família tá sendo conivente, tá sendo omissa. Ela também pode ser indiciada, né, na esfera judicial. E mais do que isso, é um absurdo. É um absurdo. E outra coisa, além do papel da família, a gente aqui destacar o papel da mídia. A mídia precisa se colocar como instrumento de transformação. Nos últimos dias, diversos blogs e páginas famosas nas redes sociais anunciando que esses agressores tiveram aí o recebimento de mais de 1.500 e-mails de possíveis pretendentes. E eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. Qual a fonte dessas informações? Vozes da minha cabeça. Não existiam fontes confiáveis. Não foi a polícia que disse que ele recebeu mais de 1.500 e-mails de pretendentes. Quando foi ontem, entrei na internet, depois que cheguei de viagem, vi outra manchete da mídia dizendo: já tem uma fila de mulheres se predispondo a visitar o camarada X que foi preso por agressão, por feminicídio. E aí eu perguntei, qual foi a fonte a propósito dessa matéria? A fonte, a internet, minha cabeça. E por que diversos canais de comunicação da imprensa insistem em divulgar esse tipo de coisa? Qual é o motivo de um canal de comunicação dizer assim, ah, não, recebeu 1.500 e-mails de possíveis pretendentes? É o quê? É macular a imagem das mulheres? É colocar em xeque o nosso posicionamento enquanto classe, enquanto protagonistas de um determinado gênero, que é o gênero feminino? Qual a intenção da mídia anunciar que esses camaradas que estão sendo presos por violência doméstica ou por feminicídio, que eles estão recebendo cartinhas de mulheres, ainda que isso fosse verdade? Qual é a função social disso? Por que denegrir outras mulheres? Por que colocar em xeque o nosso papel? Por que anunciar que tem mulheres se predispondo a se envolver com esse tipo de camarada, em que pese a gente saber que eventualmente exista, né? Seja por uma doença, seja por... Mas qual o motivo de ficar rotineiramente? A mídia precisa se comportar como um instrumento responsável diante desse quadro de violência doméstica e de crescente número de feminicídios no nosso país e no mundo afora. Olha, a gente já chegou aqui ao fim do Ela por Elas. Eu quero te agradecer pelo episódio de hoje, um episódio emocionante, tivemos emoções ali no início.
E também te desejar aqui já de antemão também um feliz Dia dos Pais, porque pai é quem dá amor, é quem cria, educa e com certeza é quem serve de exemplo. Então que para você tenha sido aí um bom Dia dos Pais e que seja todos os dias, né? Que seus filhos cresçam amando, valorizando e respeitando a mamãe que tem. Recebi cartinhas, recebi os presentes da escola e fico muito feliz que a escola dos meus filhos respeitem a vontade deles de direcionar à mãe as cartinhas, os presentes do Dia dos Pais, porque ser mãe solo é isso, às vezes é sem querer ocupar o espaço do pai ausente, né, que escolheu ser ausente, e as crianças, são os meus filhos que escolhem direcionar, isso não é uma coisa forçada, né, então tem muita gente que chama mãe de pai, que dá mesmo Feliz Dia dos Pais para as mães, e tem muita gente que julga, né, quando a gente direciona o Feliz Dia dos Pais para as mães, que são mães solo, e que ocupam, né, esses dois espaços e que tem uma sobrecarga. Gente, olha, eu não critico, porque a realidade de cada família é uma, né? E amei se as crianças direcionam os presentes, as cartinhas dos Dias dos Pais para suas mães, que bom, sinal que elas encontram nas mães um porto seguro e uma referência de segurança. Obrigada, Pérola. Esse é o Ela por Elas de hoje. A gente se vê ao vivo na próxima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Olha, e depois aí de tanta coisa boa, né, de ouvir falar sobre lei, mas de sentir também o impacto do quanto as mulheres têm sofrido, a gente agora volta aqui no nosso hall de notícias, porque, Tonezinha, na sexta-feira, o Brasil se despediu de Arlindo Cruz, uma voz impactante que marcou gerações e, com certeza, as canções permanecem aí, ó, por milhões de anos. Eu acredito que minha geração, a que vem depois de mim, netos, tataranetos ainda escutarão. São canções que marcam e com certeza que fazem parte da história do povo brasileiro. A gente tem aí um videozinho mostrando ali o quanto ele foi importante, e claro, a despedida também do Zeca Pagodinho para o amigo. Meu lugar é caminho de orgulho, não tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seus juros, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Voz do Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Axé, que algum proteja o caminho de vocês sempre. Então, morre hoje o meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus recebeu de braços abertos, sofreu muito, agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus, meu compadre. Olha, então ele teve aí a despedida não só do Zeca Pagodinho, mas de diversos outros amigos, simpatizantes da mesma religião que o Arlindo e os fãs também, né? Eu acredito que o Brasil acabou de se despedir da Preta Gil, fez ali uma belíssima despedida. Todo mundo que amava, gostava das canções esteve ali presente, e quem não pôde estar por lá também postou ali nas redes sociais essa homenagem e despedida. Então, nesse mesmo dia em que o Arlindo morreu, né, a Preta faria mais um aninho de vida, comemoraria, né, mais um ano de vida. E o cantor Gilberto Gil, ele fez uma publicação falando então ali sobre a importância de se manter vivo, as homenagens. A partida de Preta deixou ali repentinamente, né,
A família e os amigos, no entanto, já vinha de um sofrimento muito grande, em que o pai mesmo falava para ela que se fosse o momento que ela fosse, ela se entregasse realmente ao descanso. E devido a essas crenças dele de que a morte não é o fim, de que é uma passagem para outros planos, por isso mesmo, eles têm algumas idealizações ali de como deve ser essa despedida. A Preta Gil, por exemplo, pediu que colocassem o caixão em cima de um trio elétrico com Ivete Sangalo cantando. Ela fez esse pedido ainda em vida diversas vezes, durante entrevistas, conversas com a Ivete, conversas com amigos e familiares. No entanto, eles não permitiram a colocada então ali do trio, mas a cantora ganhou então a homenagem, uma rua, que é a principal ali então, em que ela fazia sempre os seus shows em trio elétricos no carnaval. Ela ganhou essa homenagem muito bonita, por sinal, que vai ser sempre lembrada. Agora, dentro do velório teve música, teve gente bebendo e a galera lembrando ali dos bons momentos de Preta. E esse também foi um pedido do Arlindo Cruz. Ele queria cerveja, olha, sirvam cerveja no meu velório, não quero tristeza não, hein, Toné? Olha, o mais interessante, a gente não sabe, não dá para comparar, né? O trabalho, o legado que Arlindo deixou e que a Preta deixou. Porque Arlindo, pagodeiro das antigas, eu lembro muito de uma música dele que é Camarão que dorme, a onda leva. Isso aí não sai da minha cabeça. Ele era muito fantástico. E a escolha dele, ainda em vida, que ele queria que ele fosse velado na quadra da escola de samba Império Serrano, que era a paixão dele, que inclusive ele foi homenageado uma vez no carnaval. Ele foi o destaque, foi o samba enredo, foi o tema enredo da escola Império Serrano. E Preta Gil, sei lá, mais importante talvez, sei lá, não sei, não desmerecendo, mas ela escolheu o Teatro Municipal, não sei porquê. Eu acho que o legado de Arlindo é bem maior do que o de Preta Gil, mas ele foi uma pessoa muito mais humilde, muito mais simples e talvez muito mais importante para a música brasileira. Ele escolheu humildemente a quadra da sua escola preferida, que é o Império Serrano. Ela escolheu o Teatro Municipal, vai saber, né? Olha, e essas duas despedidas marcam ali então um contexto em que são dois grandes nomes, dois grandes artistas, músicas que perpassaram anos, gerações. E, no entanto, também eu acredito, Toné, que esse pedido venha sido por ser uma família também ali muito conhecida, muito tradicional, né? A família Gil. O Gilberto, ele é um nome com renome, um nome e sobrenome. Ele chega e ele tem esse impacto. Os netos agora também estão lançando aí canções belíssimas que com certeza virão aí por muitos anos também, serão muito ouvidas. Eu acredito que a memória do brasileiro com música tem sim uma homenagem muito bonita, muito expressa. A gente valoriza muito a música popular brasileira, a gente gosta de samba. O Arlindo tem essa marca do carnaval, né? Ele inclusive participou do desfile, se eu não me engano, do ano passado, Toné, em que ele estava ali. Ele estava presente, além da presença do Arlindo, eu acredito que todo o público acompanhando também esses últimos meses de vida do mesmo, em que a esposa postava. Sabe o que deixa uma tristeza nisso tudo, Toné? Não é a partida do Arlindo. Eu acredito que a morte, para quem já está sofrendo, principalmente no estágio em que ele estava, de vegetação, ele estava no estágio vegetativo, onde ele não tinha realmente ali mais seus movimentos, né? Os fãs deixavam ali mensagens carinhosas, então fica aqui a nossa homenagem ao Arlindo Cruz, que morreu na última sexta-feira, deixando aí o seu legado e, claro, um velório por nome de Gurufim, né, Toné? Que é um velório onde as pessoas que são das mesmas crenças que a bebida alcoólica tá liberada para cervejinha. Exato. É uma prática de beber, então, ali durante o velório. Embora ela pode ser vista ali como parte do Gurufim, pode ser uma referência ali a rituais antigos, onde o consumo de álcool tinha o objetivo de manter as pessoas acordadas e atentas durante a vigilância ao corpo.
Então pode acontecer ali de algumas cerimônias durante esse cortejo fúnebre características festivas, podendo ter músicas, bebidas e até comidas. Então, normalmente o velório, né, aquela coisa mais tradicional, a família, aquela despedida realmente ali, onde no máximo a gente encontra o quê? Um aguinho, um cafezinho, um chazinho, mas esse outro tipo, que são das pessoas de matriz africana, elas falam que querem, por quê? Porque é um ritual de passagem, não acreditam que ali a morte é o fim. Então ele está passando dessa para uma melhor. Então é motivo de festejar, de alegrar, assim como na morte também de Preta Gil, não o fato dela ter partido, mas sim de que ela descansou, né? Então fica aí esses dois grandes nomes, a Preta que fez aniversário, faria, no dia 8 de agosto, que foi quando também o cantor Arlindo Cruz se despediu de todo o Brasil. Olha, continuando então aqui as nossas matérias do dia, depois de tantas despedidas, Tonezinho, o que você trouxe aí pra gente? O que você tem pra gente? Bom, vamos virar a chave aí. Vamos falar sobre o que comecei aqui, antes de você chegar, sobre transporte ferroviário, que agora está voltando aqui no Brasil, né? Muito embora haja quem defenda esse transporte rodoviário, que além de ser o custo ser bem maior, além do que tem o problema das estradas, as rodovias são precárias, são uma infraestrutura muito ruim, e a demora também nesses transportes, tanto de passageiro como de carga. Então a volta da ferrovia, eu pessoalmente, eu acho muito mais interessante do que o transporte rodoviário. E tem uma novidade, vai ter uma ferrovia ligando Salvador à Feira. A gente sabe que a Bahia Feira é a estrada a rodovia é muito complexa, ela é muito movimentada, o fluxo de veículos é intenso e ela é muito arriscada e acontecem muitos acidentes. Essa nova ferrovia que está se apresentando, esse projeto dessa ferrovia ligando Salvador à Feira, pretende resgatar o transporte ferroviário, ligando a cidade de Salvador em Feira, em 35 minutos apenas. São cerca de 98 quilômetros. Isso vem que vai melhorar 100% o transporte. Porque tem muita gente de Feira que trabalha em Salvador. Vice-versa, mas claro que é maior o número de pessoal de Feira que trabalha em Salvador. Então, em 35 minutos você vai, trabalha de tarde, você vai de manhã, volta à tarde. Perfeito. Não precisa necessariamente morar em Salvador. A análise do corredor ferroviário já faz parte de um projeto do Ministério dos Transportes. Tem o intuito de reaproveitar ainda os trilhos que já existiam. Além desse outro modal que está engatilhado, é tido como certo, aqui está falando aqui na internet, como prioritário a ferrovia de integração oeste-leste. É aí que eu quero chegar. A tal da FIOL, que parou em Catité. É a ferrovia que liga o nada a lugar nenhum. Que ia chegar a Ilhéus, ia ser prioritariamente para transporte de carga, de minérios, que ia chegar a Ilhéus e aí desembocava no Porto Sul. Também agora não vai sair nem a FIOL, nem o Porto Sul, está tudo suspenso. Está paralisado. Começaram, parou. E agora em outros locais do país, o pessoal está realmente voltando com o transporte ferroviário. Tem também uma ferrovia, que também está um projeto, ligando Porto Alegre a Gramado. Gramado é uma cidade turística famosíssima, todo mundo sabe, no sul do país. Olha aí, está voltando. Por que aqui não vai dar certo? Essa ferrovia de Salvador Feira vai ter 10 paradas, incluindo 8 estações de passageiros e 2 pátios de carga. Primeiro, Salvador, estação Águas Claras, que é integrada ao metrô, e a nova rodoviária que está sendo construída em Salvador. Simões Filho tem uma estação de passageiro. Outra, Candeias, São Sebastião do Passé, Santa Amaro, Conceição do Jacuípe. Quer dizer, isso faz parte de um pacote de uma grande obra que estão sendo avaliadas ainda
estão sendo em análise, mas tem tudo para sair. Isso vai ser muito interessante, que ainda tem também outras ferrovias que estão sendo também estão em projetos, ainda estão sendo sob análise do Ministério do Transporte, que é Brasília, Lusiânia, Londrina, Maringá, Pelotas, Rio Grande, eu já falei também do Rio Grande do Sul também, que é Porto Alegre, Gramado, Fortaleza, Sobral, São Luís, Itapecuru, Mirim. Isso vai ser muito bom para a feira de Salvador, o movimento, e vai reduzir o tráfego de veículos, caminhões, carretas, essas coisas que tem na Bahia Feira, vai reduzir muito e vai ser muito mais rápido. Até o transporte de carga vai ser mais rápido. O frete pode até ser reduzido. Os produtos que a gente paga uma fortuna para chegar aqui, que vem de São Paulo, de outras regiões produtoras, para chegar aqui na Bahia, é uma loucura. Demora 3, 4, 5 dias para chegar e olhe lá. Aí chega aqui com preço muito mais caro. Isso vai reduzir custos. E também para o transporte de passageiros, é a questão da utilidade, a celeridade que você tem. Você não precisa ter um problema. Você está em Salvador, quer resolver um problema em feira, você vai 35 minutos, você está lá. Resolveu, pegou de volta, mais 30 segundos você está de volta à capital. Na Europa, o transporte ferroviário é indispensável. Em tudo quanto é lugar que você vai, você toma um trem e vai para tudo quanto é lugar, de um país para outro, rapidinho. Pérola, vamos torcer para que a FIOL volte, porque volte a ser reativada, não, que volte, realmente o projeto volte a ser conduzido de novo, que volte de novo a funcionar, se esse projeto continue, dê continuidade, porque a gente precisa. O sul da Bahia, principalmente a Bahia, com tantos minérios, a gente precisa. Para transporte de carga, tudo bem, mas a gente precisa. E isso para o desenvolvimento, não só do sul da Bahia como estado. A gente precisa realmente, como precisa também do Porto Sul. Pérola. Olha, uma outra notícia aqui, Toné, que a gente tem é uma tristeza de fato. Um pai que foi flagrado empurrando a criança contra o carro, uma das portas do carro. Ele empurrava a criança, Toné, pelas imagens de segurança, dá pra ver a força. E além desse impacto, ele ainda chuta o menino, ele chega a dar tapas. As imagens da câmera de segurança que seguem aí pra você, é possível ver que o homem, então, ele empurra o menino contra a porta do veículo, agride com tapas, com muitos chutes. A polícia, então, conseguiu localizar o agressor e confirmou então que se tratava do pai do menino. Ele foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Essa covardia aconteceu no bairro Xique-Xique, no interior de Pernambuco, nessa segunda-feira, tá? Quando a gente fala aí então sobre casos que chocam e que com certeza merecem uma punição severa, um desses não dá para passar batido. Olha só, ele pega a criança, ele empurra o menino, depois que o menino tá no chão, ele ainda vai para cima. E a gente não tá falando de um desconhecido, tá? A gente tá falando de um pai. É o genitor, olha só, ele bate no menino, empurra, a criança cai no chão, Toné. Uma violência extrema. O menininho, olha, uma criança pequenininha, magrinha, indefesa. A gente nunca sabe o que tá passando em situações como essa, né? Mas o que sabe até o momento é que ele teve que sair da cidade para não ser lixado pela população. É o mínimo, já que ele foi convidado, intimado, né? É intimado. Mas é um convite para você comparecer na delegacia só e prestar a ocorrência, tudo certinho, para identificar o que de fato aconteceu nesse caso. Eu acredito que ele deveria ter sido preso. É uma criança aí de 4, 5 anos, Toné, um menino magrinho, indefeso. Ele pega a criança na maior força, empurra contra o veículo e além de empurrar contra o veículo, ele joga no chão. Tem veículos passando ali, inclusive um passa segundos depois da criança tentar se levantar, olha, ele joga o menino na maior força. Nada justifica uma atitude como essa, uma ação dessa. Eu acho que pais devem ser como exemplos. Um exemplo de amor, de respeito, de como de fato essa criança amanhã vai se tornar um homem.
Agora, vítima de tudo isso, fica à mercê aí, então, agora da polícia penalizar esse pai. Por vezes, a gente fala muito de pessoas, né, que praticam esses males contra essas crianças, violências, abusos, mas muitas das vezes, os próprios abusadores estão dentro de casa. E não é só abuso sexual, são esses tipos de abusos também. Estão nas escolas, professores também que agridem as crianças, que praticam esses atos. Então, quando a gente fala aí em direitos humanos, a gente se tem uma gama de riscos que a vida tem. Agora, cabe à justiça tomar a posição aí desse fato, né? Então, esse fato aconteceu no interior de Pernambuco, no bairro Xique-Xique, que fica localizado, então, ali no Agreste, em Caruaru, né? Pernambuco tem aí destinos belíssimos. Caruaru também tem muitas vendas ali de produtos, o comércio muito forte. E foi marcado aí, então, nesses últimos dias, por muitos episódios. E um deles, por esse aí, olha, que aconteceu, então, nessa madrugada, né? Primeiro, a gente fica sem entender. Uma criança na rua já tarde à noite, de um domingo para uma segunda-feira. Segundo, ele empurra a criança, bate, faz tudo isso, sendo ele o pai. Terceiro, ele foi intimado, prestou as ocorrências, falou com a polícia, tudo certinho, se apresentou com o advogado e foi liberado, né? E o quarto, a gente não sabe o que de fato vai acontecer, mas o que importa é que a criança está bem, apesar de tudo, né? A criança agora segue ali com amor, com carinho dos seus pais. Tem mais alguma coisa, Toné? Eu quero falar também aqui sobre a COP30. A COP30 vai ser realizada aqui no Brasil em novembro. Nós estamos em agosto, faltam apenas 60 e poucos dias. Em Belém, do Pará. E vai ter representantes de mais de 100 países que vêm aqui discutir a implementação de ações concretas para combater as mudanças climáticas. Coisa muito importante. E também esse evento vai buscar catalisar soluções globais com foco na redução de emissões e adaptação aos efeitos de clima. Bom, tudo bem. Até aí a importância é muito grande para o Brasil. Só que vários países estão pedindo que se retire a sede do evento, que é em Belém do Pará. Por conta de quê? Das altas diárias dos hotéis, da hospedagem. São delegações que vêm de fora, que às vezes tem mais de 20, 30 pessoas, e está muito caro. Eles agora estão explorando. O governador de lá, o Jader Filho, estava falando que não, nós estamos acionando o PROCON, para a BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, para ver se a gente chega a um consenso nessa questão de diários, da diária que realmente extrapolaram. Tem locais aí que estão cobrando lá de 4 mil, 5 mil reais a diária, hotéis lá. E os hotéis, embora muitos foram construídos, aumentaram, ampliaram a capacidade hoteleira de Belém, mas mesmo assim ainda é muito pouco, pequena. Outro detalhe, países como a Áustria já estão querendo cancelar a vinda ao Brasil. E outros países também da Europa não conseguem, que não vão aguentar com os custos e as despesas vão ser muito altas. Eu já falei aqui, porque tem que trazer assessoria, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, funcionários, tudo, para acompanhar os representantes. E é muito caro. Pela capacidade hoteleira também, que é pequena, as pessoas, os moradores, estão alugando as casas. Mas colocaram também diárias altíssimas de 7, 8 mil reais. 8 mil reais por dia. Para uma casa que 5, 6 pessoas, meia dúzia de pessoas, está muito alta. Pediram também, alguns países também reiteraram que a infraestrutura ainda é precária para um evento desse porte, lá em Belém. Então eles pediram que fosse transferido para outra cidade. Por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas claro que o governo do Pará e o governo federal são contra. Tem que ser no Pará. Sim, por que tem que ser no Pará? Porque lá, perto da floresta amazônica e tal,
a biodiversidade, está tudo lá para eles verem, tudo para discutir e ver em loco, tudo bem. Mas poderia, eu não sei, poderia ter algumas mesas redondas, alguns debates, algumas discussões, podiam ser feitas em outras cidades. E depois, em Belém, lá fazer umas visitas lá, é uma opinião pessoal, não sei como é que funciona isso. Mas o fato é que tem países pedindo que a retirada de eventos da COP30 de Belém por conta dos preços abusivos em hotéis. É brincadeira. Eu digo que o Brasil é um país surreal. O Brasil é um país surreal. Quer dizer, um preço de hotel, um evento desse porte, uma delegação não pode comparecer porque a diária está cara. É brincadeira. Ou eles são pobres ou nós é que somos ricos. Ou nós somos, não sei, exploradores, não sei, não estou entendendo. Só sei que tá uma bagunça muito grande e está também havendo muito protesto de várias delegações que virão participar da COP30, que vai ser realizada agora em novembro, já. Pérola. Olha, esse COP30 tem levantado aí muitas polêmicas, hein, Tá Toné? muito caro, tá muito caro. Então querem ganhar dinheiro tudo de vez, não é assim. E vai ter representante de mais de 150 países, muita gente, vai lotar Belém. Belém tinha essa estrutura, ninguém sabe. Para receber esse número de pessoas, tem que ter uma estrutura fabulosa. Aí por que não fazer isso em São Paulo, não? Tem que ser lá. Então agora aguente. Agora, se houver essa retirada, muitos países estão querendo já não comparecer, cancelar a presença. Vai esvaziar e vai ser um fiasco para o Brasil. Toma vergonha. Mais uma, toma vergonha. Mais um mico. Mais um, Toné, mais um para a lista aí dos infinitos, incontáveis. Inclusive, quando a gente fala aqui a nível Brasil dessas questões polêmicas, né? A gente teve aí o tarifaço indo a valer a partir do dia 6, não foi? Desse mês de agosto, aquela quarta-feira animada. Até agora, todo mundo quietinho, a gente não vê nenhum pronunciamento, a não ser Bolsonaro, né? Que toma aí conta das pautas, as pautas nacionais, internacionais. Como o Barbosa falou aqui, né? Que 80% da mídia agora atuar das redes sociais, nas redes sociais, que falam só de Bolsonaro nos últimos dias. Mas foi Lula que quis assim, né? E ele está em prisão domiciliar. No dia que for prisão, regime fechado, aí, não sei não. Aí que vai ser problema. Olha, falo em pacificação, eu acho que tem que pacificar. Tem que chegar a um consenso. O Brasil está muito ruim. Está péssimo. Essa polarização é muito ruim para o Brasil. E outubro de 2026 é logo ali, eu sempre falei, é logo ali. Nós estamos aqui há 1 ano e pouco, sei lá. Não chega nem a 2 anos, é em outubro. 14 meses faltam, acho, só, para as eleições. Saibam quem você vai votar. Procura, quer mudar? Vamos mudar, através do voto. Se seu voto vai ser roubado, vai ser anulado, eu não sei. Mas exerça seu direito de votar, de mudar. Se você quer mudança, então você tem um voto. É o seu direito. É o único jeito, é a única garantia que a gente tem de mudar as coisas. É pelo voto. Votar num presidente, votar num senador, votar num governador, votar num deputado federal, num deputado estadual. Veja bem o que você vai fazer. Você tem 5 chances aí para você mudar. Em outubro, é logo ali, 2026. Para o ano. Exatamente, as escolhas ficam nas nossas mãos, né? A gente cobra depende tanto. Da gente. Não adianta a gente reclamar. fala tanto, né, Toné? Se a gente reclama, a gente tem saber votar, a gente tem que saber votar. Então, a gente está vendo a situação, procure ver. O deputado que você votou federal foi bom? Foi bom para a sua cidade, para o seu estado? Você não sabe. O deputado estadual que você votou foi bom para a sua cidade, para o seu município? Você não sabe. Foi bom para você? Correspondeu às expectativas? Não vota mais nele. Não reelege ele. Corta. Bota em outro que tem outra proposta melhor. Vamos ver, aprende a votar, gente. Exatamente. Eu acredito que o poder está nas mãos do eleitor. Do povo. A gente consegue escolher. Por que eu falo do eleitor, né? Porque tem pessoas que têm esse poder, vai lá e faz o quê? Vota nulo.
Vota branco pra quê? E vota às vezes induzido por outro. Ó, vota esse aqui que é meu amigo, é parente. Ou nem lá vai. É parente do parente do parente, é amigo do amigo do amigo. Não vai E por aí. quando nem lá vai, hein, Não. Toné? Nem vai, nem justifica, não quer fazer nada. E quando vê que o negócio vai apertar, vai lá e tenta justificar, resolver. Então, enquanto a gente pode resolver os problemas, que a gente faça boas escolhas. E se tiver feito uma escolha ruim, que a gente consiga consertar, né? Porque todo ano é ano. A gente consegue ver, aprender e tirar ali, ó. Bom, o que aconteceu de ruim aqui pro meu estado? O que aconteceu de ruim aqui? O que melhorou aconteceu sua de bom? vida? Não melhorou em nada, então não prestou, vou mudar. Exatamente. A gente tem que pesar na balança. Quem piorou, né? esse daí eu não quero mais, joga pra lá. Bota no outro mais novo aí, que você acha que pode fazer alguma coisa. Porque eles vêm, Pérola, trazem as propostas, os projetos, vou fazer isso, fazer aquilo, tudo, não fazem nada, nada. 50% que nada, nem 100% nunca. Ah, não deu tempo, passou 4 anos lá fazendo o quê? Ganhando dinheiro, rindo da minha cara, debochando. Temos que mudar. Exatamente. Eu acho que essa mudança é nossa. Não adianta reclamar, a gente vê tanta gente reclamando. Ah, porque a coisa não tá Faça boa. valer tô seu sem direito. dinheiro. Ah, tô sem Tenha vontade própria. Tenha. Exatamente. A gente tem que fazer boas escolhas, Toné, porque é isso que depende de tudo. A saúde, a economia, A educação, a tudo. educação. A segurança que tá péssima, tá ruim. Segurança a gente Principalmente no nosso estado, tá muito ruim. Então veja aí. Se alguém, Exato. quem foi o deputado que você votou, fez alguma coisa pela segurança, procura, monitora aí, procura ver o que ele fez, o parlamentar não fez nada, então não vou votar mais com ele. Pronto. Exatamente. Tem gente que esquece, que vota, acha que é só naquele dia e tchau. Nunca mais nem lembra do que deve fazer, do que deve analisar ou não. Mas que a gente sirva como lição, né? As nossas escolhas, elas têm consequências. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Enquanto estava ali fervendo, você tinha a escolha de quê? Analisar, tá mal aqui, então vou dar uma regulada. Não, vou deixar. Se você escolhe deixar, ou se você escolhe fazer uma mudança de ruim para um melhorzinho, ou de um ruim para um pior, aí fica a seu critério. Eu acredito que o brasileiro, Toné, ele tem como mudar muita coisa aqui da nossa realidade. O Brasil também não é esse país fim de mundo, não. O Brasil tem muitas riquezas naturais. Interessa a Estados Unidos, China, Rússia, Irã, como a gente viu, Israel. Então, o Brasil pode fazer boas alianças. O país pode fortalecer com as que já tem e ampliar as fronteiras. Agora, A gente tem o que negociar, só a gente não sabe como negociar. não Esse vai é no que é o caminho. problema. O Exato. que a gente tem. Não sabe Tem, ir e no caminho muito, a certo. gente tem o que negociar, principalmente em minérios. Agora, como? Não sabemos. Aí a gente fica aqui perdido com tanta coisa boa, com tanta riqueza. Então é um país que poderia estar mais desenvolvido, né? Poderia estar à frente, mas que ainda assim a gente fica umas briguinhas bobas, sabe? Uns assuntos que nem pertencem aqui ao nosso país. O nosso país tá envolvido, é briga lá de Israel com o Irã, que o Irã tá errado, matando gente, fazendo uma chacina. Enfim, uma guerra que não tem fim, é criança, idoso, adolescente, grávida, todo mundo sofrendo. E o Brasil tem que se meter onde não foi convidado. Agora, a galera que tá passando fome aqui, passando por necessidade, ninguém vê, nem comentar. Aí vem falar que o Brasil saiu do mapa da fome. Aonde? Fome zero. Aonde? Em Brasília? Pode ter sido em Brasília, porque eles nunca passaram fome. Mas aqui, na realidade do dia a dia, o brasileiro vive outra coisa. Então não adianta falar que saiu do A mapa da fome. realidade é outra, porque né? não saiu do mapa da O fome. buraco é mais embaixo, né, Pérola? Exatamente. Então que a gente pare de viver numa caixinha enfeitada e ser tratado como fantoche, como marionete. Movimenta pra lá, você vai. Movimenta pra cá. Quer andar igual piolho pela cabeça do outro? Não vai, não. Não tem como. Não tem como. Tem gente que porque alguém falou, nem checa as informações, nem sabe o que está acontecendo, já segue por ali. Então, não é bem assim, não é por aí o caminho. Se a gente quer ver mudança na economia, segurança pública, educação, saúde, seja no que for, a mudança tem que ser sua. Não pode partir amanhã, mês que vem. Tem que ser hoje, agora. Tá acontecendo tudo que tá acontecendo. Aí o brasileiro esquece. Chega 2026, esqueceu. Ah, não, esqueceu. Faz uma obra ali, faz não sei o quê, esqueceu. Então, vai fazer o quê com essa memória de curto prazo? Quem Tem sofre é memória você curta, o mesmo. brasileiro, né?
da amnésia, esquece o que passou. Mas chegamos ao fim do programa de hoje, Tonezinha. Quero te agradecer aqui pela sua companhia de toda segunda e quarta-feira. Quarta a gente volta, né? Quarta estaremos aqui. Até a próxima. Boa tarde a todos. TVI, 20 anos. Beijo, beijo, beijo. Amanhã, a partir das 10 horas, a gente aqui. TVI News 24.2 ou através do YouTube. Tchau, tchau. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.